Olá pessoal, então vamos seguir aí o nosso conteúdo de educação ambiental. Agora a gente vai falar a respeito de alguns movimentos, algumas conferências, na verdade, né, algumas reuniões em que grupos de países acabaram se reunindo para decidir a respeito de questões ambientais, para poder ter uma noção, basicamente, de como que as questões ambientais elas iam se resolver a partir dali. Então, a gente vai começar a notar a partir de agora um olhar a respeito das organizações. Então, como que os países se organizariam para tentar reverter todo o problema ambiental que a gente está tendo. Então, a gente viu vários problemas ambientais, a gente viu algumas formas de poluição, então isso a gente já conhece. E agora a gente vai ver um pouquinho aí de como que ocorreram essas organizações, de como que os países tentaram, pelo menos, se organizar para conseguir ter uma melhoria aí dessas questões, todas essas questões ambientais aí. Primeira coisa, isso só aconteceu, a gente só começou a ter esses movimentos em que os grupos de países começaram a se juntar para saber exatamente o que ia fazer. Deixa eu colocar uma ponteira aqui para facilitar nossa vida. A gente só começou aí a perceber que seria necessário uma união mundial, né? Que seria necessário uma união de outros países, principalmente países bem desenvolvidos aí, para conseguir achar uma maneira de controlar, achar uma maneira de contornar esses problemas ambientais. Então, isso começou a ocorrer quando a gente começou a ver um pouquinho mais das consequências que essas alterações ambientais provocavam. Então, com o avanço do conhecimento científico, com o avanço da experimentação, a gente começou a saber mais coisas, a gente começou a entender melhor como o ambiente funcionava e como que os poluentes estavam funcionando, que gerou uma preocupação mundial. Então, a partir daqui, a gente precisa agora achar momentos e achar eventos aí em que a gente consiga controlar os efeitos que ocorrem, que estão ocorrendo com os eventos de poluição, com o nosso planeta e por aí vai. Então a gente precisaria agora é, de uma união, basicamente, de grupos de países, né, para a gente conseguir tentar contornar os problemas que a gente mesmo estamos causando. Então a gente precisava achar uma maneira. Então, essas reuniões começaram. A gente teve a primeira ocorrendo em 1972, então a Conferência de Estocolmo, bem inicial ainda, e nesse momento as preocupações ainda não eram tão evidentes ainda, porque a questão de todas as consequências ainda não eram compreendidas muito bem, mas a gente já sabia muita coisa pelo avanço. Então aqui a gente ainda estava focando muito nas questões de sustentabilidade, então a gente ainda estava pensando de encontrar maneiras, encontrar ferramentas, metodologias para continuar desenvolvendo, continuar trabalhando, sem comprometer as próximas gerações. Então, basicamente, aí a gente estava tentando trazer um ambiente é, ele continuando nos fornecendo os recursos, só que a gente achava que seria possível a gente fazer isso sem estar comprometendo as próximas gerações. Mas à medida que a gente vai avançando aí as conferências, a gente viu que isso não funciona tão bem assim. Então a gente teve aí a Eco 92, então em 1992, a gente começou a ver que olha, tem mais coisas acontecendo, tem mais coisas que a gente precisa considerar, além da sustentabilidade. A gente precisa focar um pouco mais nas consequências diretas. E para isso, a gente teve um documento assinado com todos esses itens aqui. Então, o que esses itens trazem para a gente? Em um primeiro momento, a gente trouxe um conjunto de medidas que tentava controlar a questão das emissões, que tentava controlar os impactos e por aí vai. Dentre esse documento, a gente teve a Agenda 21, que é um documento mais ligado aí com essas questões de sustentabilidade, onde a gente fala, tem uma frase na Agenda 21 que é o pensar global e agir local, que é basicamente você pensar na mudança que você quer em termos gerais, só que para isso você tem que agir especificamente. Então a gente precisava contornar os problemas específicos para a gente conseguir resolver o problema todo. Porque fica muito difícil a gente focar no todo e achar que a gente consegue resolver o problema do mundo de uma vez. Não, a gente precisaria ir em pontos específicos para conseguir ter uma ação mais global. Então, essa seria o ponto aí da Agenda 21. A gente começou a ter algumas medidas de regulação do uso das florestas, então do uso
do que eu tenho de recurso vegetal, então estava mais ligado para os recursos vegetais. A gente começou a ter uma preocupação com a biodiversidade, então a gente teve essa convenção da biodiversidade ainda na Eco 92, em que a gente começou a ver que existia alguns problemas ligados com a extinção, com as causas, com as consequências das alterações climáticas, dos eventos de poluição, e a gente precisaria fazer alguma coisa para conseguir evitar que a biodiversidade fosse perdida. Então, isso era algo que a gente necessariamente precisa fazer. E a Convenção do Clima, em que a gente começou a estabelecer metas para tentar contornar os problemas climáticos que a gente está vivendo, que a gente estava vivendo na época, né? A gente vê se dava para achar alguma maneira de contornar e de eliminar essas questões que a gente estava vivendo ali. Então, é um evento bem marcante, na verdade. A Eco 92 é um evento bem marcante aí, justamente porque ela começa a agir em vários pontos, né? Começa a mostrar para a gente vários pontos específicos aí que estão tendo problema e a gente, às vezes, acaba ignorando eles. Depois a gente teve o protocolo de Kyoto. Quando a gente chega aqui, a gente foca... Cadê? Aqui. A gente foca em emissões. Então, quando a gente chega no protocolo de Kyoto, o grupo de países basicamente estava tentando achar uma maneira de controlar as emissões, certo? Durante essa década, de todos os problemas que ocorreram nessa década, de todas as emissões que ocorreram nesse momento. Então, a gente precisava achar uma maneira de reduzir essas emissões. Só que aqui começou algumas discrepâncias nos acordos. Porque alguns países, Estados Unidos como um, eles começaram a ser contra essas metas, justamente alegando que essa redução, se eu fizer essa redução de emissão no meu país, isso vai comprometer a minha economia, então isso vai comprometer o meu desenvolvimento. Então, a partir daqui, a gente já começa a ter países que não acatam o protocolo de Kyoto e outras reuniões e outras metas que foram estabelecidas. Então, a partir do momento que esses acordos começam a ser quebrados, a gente começa a ter alguns problemas ambientais aí. Justamente porque a gente está tendo o maior emissor não aderindo. Então, se isso está acontecendo, a gente já pode imaginar que a quantidade de emissão na próxima década vai ser bem similar ao que aconteceu na década anterior. Então, começou a surgir esses problemas, em termos de alguns países não acatarem as decisões, não acatarem aí as metas que foram estabelecidas. Depois a gente teve a Rio+10, em 2002. Ela também foi chamada de Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. Então, mais uma vez, a questão da sustentabilidade veio aqui. Mas teve mais um probleminha. Porque aqui a gente teve vários países que não quiseram necessariamente abandonar a sua forma política, abandonar a sua economia, abandonar suas formas de produção para se encaixar nesse documento da Rio+10. Só que qual que é o problema aqui? Não foram estabelecidas metas, então essa convenção ela ficou meio vaga, na verdade, porque ela falava muito bem a respeito dos problemas que a gente tinha e do que a gente deveria fazer, só que não teve metas estabelecidas. Então, vários países se negaram a entrar nisso, porque não tinham uma ideia geral do que poderia acontecer, né? Do que poderia ocorrer caso eles adotassem. Então, essas questões políticas, essas questões econômicas impediram aí que fosse um documento muito acatado. Ele realmente não foi. Depois a gente teve a Rio+20, em 2012. Aqui a gente muda um pouquinho. Porque aqui ela acaba sendo uma conferência mais humana, ela começa a pensar bastante nas questões sociais, das populações, fala bastante sobre emissões, então ela estabelece metas sobre as emissões, só que mesmo assim essas metas ficaram meio obscuras, da mesma forma que a Rio+10, só que é um documento mais concreto da gente ver, sim, certo? Então ele tem aí uma ação muito bacana em termos de emissões. Independente de qual documento que a gente está vendo, independente de qual conferência, todas elas foram importantes para o nosso processo de educação ambiental. Todas elas foram importantes para a gente conseguir chegar onde a gente está hoje. A situação que a gente está hoje está ruim? Tá, mas ela poderia estar muito pior sem essas conferências, sem
essas reuniões que ocorreram, os documentos que saíram daqui. Seguindo aí, a gente teve o Acordo de Paris. Aqui a gente teve uma coisa bem bacaninha. Porque aqui a gente começou, além de falar das emissões, além de falar do processo de poluição, de falar da degradação, a gente estabeleceu metas para parar a exploração. Então, para recuperar grupos de florestas. Então, isso foi algo legal. Então, o Acordo de Paris, em 2015, ele fala bastante a respeito da recuperação de áreas degradadas. Então, da recuperação de áreas que passaram por desmatamento, queimada, desertificação. Então, ele é uma conferência muito mais voltada para recuperação do que para controle do que pode acontecer. Mas mesmo assim, existe alguns pontos desse documento que fala a respeito aí de metas de controle, de emissões, de desmatamento, enfim. Mas o ponto básico dela aí, basicamente, é falar a respeito dos processos de restauração, dos processos de recuperação das áreas que já foram devastadas aí. Atualmente, o nosso governo tende a quebrar o Acordo de Paris, então tá um vai e volta, a gente não sabe o que está acontecendo necessariamente, mas a gente aderiu, certo? O nosso país sim aderiu, mas existem alguns probleminhas políticos aí que estão fazendo um vai e volta nesse Acordo de Paris, que ainda é vigente, obviamente. A gente tem a Cúpula das Nações Unidas, também em 2015, e aqui tem algumas coisinhas para a gente. Ela fala a respeito de alguns objetivos que a gente vai atuar em termos de controle. Então, a gente vai estar olhando um pouquinho sobre a biodiversidade na água e na terra. Então, a gente vai olhar um pouco para as espécies que estão sofrendo aí com os processos de poluição ou com os processos de degradação, principalmente aí água e terra. Então, isso é algo bem focado aí. A gente fala bastante sobre a mudança do clima mundial, então a gente fala sobre toda a alteração climática que está acontecendo. É uma conferência que estabelece algumas coisas ligadas à água potável e saneamento básico das populações. E a questão de energia acessível, enfim, o que é isso? Ela começa a olhar para as populações mais pobres, ela começa a olhar para as populações que não têm tanto acesso. Então, populações que ainda vivem sem saneamento básico, populações que vivem sem energia, população que não tem acesso à higiene necessariamente, seja por informação ou por condição. Então, a gente percebe que é uma conferência que está muito mais voltada de uma forma social, que vai ser alterada por uma questão ambiental. Então, enquanto eu consigo mudar os aspectos ambientais, eu consigo melhorar a vida social dessas pessoas. Lembram do tripé da sustentabilidade? Então, se eu tenho sustentabilidade ambiental, tenho sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica, fica um pouquinho mais difícil aqui. Mas já é uma conferência que começa a olhar para as questões sociais. Então, isso é bem bacaninha aí. Já houve, na verdade, alguns toques, alguns cliques a respeito aí das questões sociais. Só que nem sempre é algo tão estabelecido assim. Normalmente, essas conferências, elas estão estritamente voltadas para o tripé ambiental. Então, elas estão tentando achar maneiras de controlar todos os problemas da sustentabilidade ambiental. Então, achar formas, controlar eventos que estão atrapalhando aí essa parte do tripé da sustentabilidade. Então, tentar evitar aí que o tripé caia justamente pela degradação que estava ocorrendo e que está ocorrendo dentro aí da área ambiental. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Aqui a gente começa a ver essa conferência Selvagem pela Vida. Aqui a gente está focando a respeito dos processos de extinção. Então a gente vai falar mais aqui sobre o controle da biodiversidade. Então a gente começa a ver o nosso ambiente como um local repleto de organismos e a gente precisa conservar esses organismos. Então a gente tem o PNUMA aí, que basicamente é um órgão de impacto aí global, então tem uma autoridade global para poder trabalhar sobre as questões ambientais e principalmente ligado à biodiversidade. Então eu começo a ter o PNUMA influenciando nas conferências e começando a mostrar para a gente que a gente precisa também focar mais especificamente nas populações, então nas espécies, na biodiversidade, para a gente tentar proteger os grupos que estão ameaçados de extinção. Quando uma espécie ela entra para o livro da extinção, né, ela entra
para o setor de espécies ameaçadas, a chance dela sair dali é muito pequena. Então, a chance dela voltar a ocorrer normalmente no ambiente é muito baixa. Entrou para o ranking aí da extinção, normalmente, rapidamente, essa espécie desaparece. E processo de extinção não é só eu não encontrar mais o indivíduo. O indivíduo pode viver em cativeiro, o indivíduo pode viver lá no ambiente, mas o número da espécie é tão baixo, o número de indivíduos é tão baixo, que ele já não surte mais efeito nenhum naquela área. Então, o que ele desempenha naquela área já não causa mais influências. Então, isso é extinção. Agora, uma extinção total, aí fica mais complicado ainda, né? Porque a gente não tem mais o organismo, aí fica pior ainda a situação. A gente começa a ver, a partir dessa conferência, algo que não vai ser acatado tão cedo. Algo que não vai ser acatado realmente. É algo que eu acho muito complicado das populações aderirem, certo? Que é aí a parar de utilizar recursos animais. Eu estou falando de carne, eu estou falando dos produtos que os animais nos oferecem, em termos de tecidos, em termos de couro e por aí vai. Então, parar de utilizar esses materiais, acho que não vai ser algo tão fácil aí não. Mas já é um olhar bem focado nessas questões também, além da preservação das espécies. E por último aí, a gente vai ter a década das Nações Unidas, que fala mais sobre a restauração de ecossistemas. Então a gente começa a ver que 3 pontos aí foram considerados. Os processos de segurança alimentar para todas as populações, as questões climáticas, de emissões, estão todas aqui ainda. Em todos eles, questão climática, emissões, todas as conferências falam. Só que cada uma delas tem uma especialidade, né? Um ponto a mais aí que acabam considerando. Então aqui a gente fala bastante sobre a segurança alimentar, então os indivíduos conseguirem ter recursos alimentares de qualidade e de procedência, que não seja um material que não deveria estar sendo utilizado para consumo. Então aqui a gente fala de agrotóxico, aqui a gente fala de poluentes, enfim, a gente fala de produtos, de recursos alimentares que talvez não sejam aí adequados para consumo. A mesma situação para a água, então o abastecimento de água, e por último aí o foco na biodiversidade, o foco na extinção das espécies, para tentar achar maneiras aí de contornar os problemas que a gente está tendo. Certinho?